Muito bom estar aqui nessa manhã. Não é mais um domingo. A Bíblia fala que esse é o dia que o Senhor fez e por isso nós estamos alegres. E ainda com esse sol maravilhoso, dá vontade de sair de casa, dá vontade de estar na rua. Então a gente está feliz de estar aqui nessa manhã e a gente vai começar adorando o Senhor com uma canção que fala que nome lindo do Senhor, mas a gente vai cantar em inglês. Porque nós cremos que o Senhor tem uma comunidade internacional pra gente. O Senhor vai nos dar a capacidade de comunicar em diferentes idiomas. Então, não é só, mas hoje não tem ninguém que fala inglês. Não, mas a gente vai falando, nós vamos proclamando para que o nome do Senhor seja ouvido em todas as línguas que o Senhor nos der. A gente pode crer que Luxemburgo é a Torre de Babel, a gente pode crer que é Atos 2, o Pentecoste, com um monte de gente se comunicando e compartilhando o nome de Jesus. Então, eu quero convidar vocês para ficar de pé e a gente vai cantar essa canção que fala disso, do nome poderoso do Senhor. Amém? Bora lá. Canta junto, tá? Vamos já. Vocês já conhecem essa música. You are the word of the beginning, one with Lord, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealing you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compared to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compared to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you, the veil tore before you. You silenced the bones of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compared against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign.
Yours is the kingdom, yours is the glory. Glory is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Aleluia. Nós cremos que há poder no nome de Jesus. Amém. Teve uma canção que a gente cantou alguns meses antes da gente, durante a nossa transição Estados Unidos para cá, e ela falava do poder do nome de Jesus que a gente precisa cantar pelas ruas desse lugar. E eu fazia uma espécie de tour pelo Google Earth todas as semanas. Eu entrava lá e eu começava a olhar as ruas de Luxemburgo e eu falava, nós vamos cantar sobre esse nome de Jesus, e a gente vai falar para essas ruas, para as pessoas que estão aqui, quem Jesus é e que há poder no nome de Jesus. Só que eu fui entendendo que para que eu pudesse viver isso, eu precisava me render. Eu tinha que render das minhas histórias, das minhas dores, dos meus medos, das coisas que eu não tinha controle. Porque é muito mais fácil ficar no lugar seguro. É muito mais fácil ficar no lugar onde a gente já está confortável, que a coisa funciona sem a gente se mover. Mas o Senhor me ensinou que eu tinha que me render. Eu vou tentar cantar essa canção sem chorar, porque ela fala sobre rendição. E dessa necessidade de clamar ao Senhor. Clamar para Ele e falar assim, eu me rendo. Não dá para fazer sem o nome poderoso de Jesus. Não dá para viver sem o nome poderoso de Jesus. Então que a gente possa cantar essa música como uma oração de rendição. Falar, Senhor, eu vou te clamar porque eu sei que tudo vem de Ti, que tudo está em Ti. Que é um processo, não é do nosso braço. É o Senhor quem faz, é no nome poderoso de Jesus. Mas Ele chama a gente para um lugar de rendição. Amém? Amém. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, um sol a me guiar. Tudo pode passar, Seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio.
muito obrigada, Senhor. Obrigada pela tua doce presença nesse lugar, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor ouviu a nossa declaração de dependência completa de Ti, Senhor. Obrigada porque todos nós aqui temos a total consciência que se não fora o Senhor, nós não tínhamos chegado até aqui hoje. Então esse dia, Pai, esse dia lindo que o Senhor fez, é o dia que o Senhor mais uma vez mostra a sua bondade. Pai, que a gente possa desfrutar com alegria de tudo que o Senhor tem feito. Que a gente possa, Senhor, ter um coração alegre, confiante e consciente, Pai, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Pai, o Senhor tem o nosso coração cheio de amor. Talvez, Pai, com algumas dúvidas, talvez com inseguranças, talvez, Senhor, com medos que aparecem. Mas nós te pedimos, Senhor, que o Teu amor, Senhor, invada o nosso coração. Que esse amor, Senhor, seja o que a gente precisa para que o nosso coração esteja pronto para ouvir a Tua palavra. Que nós sejamos boa terra, Pai, para que a Tua palavra, as sementes do Evangelho que dá vida, liberdade e esperança, possa dar frutos para a Tua glória, Senhor, na nossa vida, Pai, na vida ordinária, Senhor, na nossa família, mas também, Senhor, em todos os lugares desse país que a gente pisar, Pai, em cada interação, Senhor, que isso seja verdade na nossa vida, todos os dias, em todo o tempo. É o que nós te louvamos, é o que nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Muito bom. A gente pode se abraçar agora. Dá um abraço aí, dá um bem-vindo para quem tá. We made it. Dá uma olhada. Ó, essa semana a gente vai ter um ensaio. Ó, Beto e Matheus, nós vamos ter um ensaio essa semana. A gente pode falar com o Matheus, porque também acho que tem como a gente escolhe as músicas, vamos fazer o mesmo esquema que a gente fez essa semana. Escolhe as músicas que são simples e a gente vai fazer, porque vocês não são as figuras que estão todos os fins de semana. E quando o pessoal viaja, vai falar, já ensaiam lá, vocês se juntam a nós. Hein? Beleza? E o dízimo tem que passar. Tá, beleza. Moça, você pode se sentar. Muito bom, gente. Eu vou dividir com vocês agora que a gente vai falar das nossas ofertas, dos nossos dízimos e ofertas. A gente já falou sobre isso não é um tabu, porque isso é o que Jesus falou que a gente precisava fazer, porque a gente vive num mundo real e desde sempre, né? Jesus sempre falou sobre isso. Então a gente não tem nenhuma restrição de falar sobre generosidade, até porque generosidade é uma expressão de um coração que entendeu que tudo vem de Ti, que nele nós estamos. Então que a gente possa falar isso. Mas eu queria dividir um salmo, que é o Salmo 16, e que Deus falou comigo muito hoje nos Salmos. Eu estava lendo por aí e eu queria ler o Salmo 16 com vocês hoje, que diz assim: protege-me, ó Deus, pois em Ti me refugio. Ao Senhor declaro, Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de Ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos sacrifícios de sangue, os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei ao Senhor que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita. Não serei abalado. Por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo meu corpo repousará tranquilo, porque Tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o Teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da Tua presença, eterno prazer à Tua direita. O texto fala só, começa isso: o Senhor, Tu és o meu Senhor, não tenho bem além de Ti. Eu fiquei pensando quantas vezes a gente não considera que Deus é tudo que a gente tem.
Quantas vezes a gente passa a vida achando que tudo que a gente tem foi o que a gente construiu? Seja no nosso nome, seja na nossa conta bancária, seja na nossa estrutura familiar. E a gente começa a falar, não, o Senhor é tudo. Mas não mexa nas minhas coisas. E é muito interessante porque Davi está falando aqui, ele fala assim, grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. E a gente fala assim, não, eu não tenho esse problema, mas gente, nesse país, aqui, se a gente sair da rua, a gente começa a olhar os grandes bancos, as grandes empresas, e todo mundo que está correndo atrás dos deuses, que não é o Deus de Israel, está correndo com morte, com sofrimento. Então, todo mundo nesses prédios que tem outros deuses está feliz? Não. Porque se fosse verdade que Deus não é o que traz felicidade, a gente ia ter um monte de gente feliz nesse país. Mas não seria um dos lugares de alta depressão. Porque não adianta, não é esse Deus. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. É um Deus que cuida de todos os detalhes. E Ele é o nosso refúgio. Então que hoje, quando a gente vai expressar a generosidade com dízimos e com ofertas, a gente lembre que Ele é o nosso refúgio. Que eu não tenho nenhum bem além de Ti. E que isso não é só uma responsabilidade para a gente. É uma responsabilidade para a gente contar para as pessoas. O Antônio sempre fala que nós fomos chamados para colocar a mesa da reconciliação. A nossa vida é falar assim, nós vamos preparar um lugar. Senhor, o Senhor traz as pessoas. E quando o Senhor manda as pessoas, a gente fala, o caminho é aquele. O caminho não sou eu. Eu gosto de dizer que a gente não é extensão. Sabe extensão? A gente acha que igreja é a extensão. Não é. Você conecta na igreja, a igreja te conecta a Jesus. Não é assim. Você vem para a igreja e a gente te mostra, só tem uma tomada. E essa tomada é Cristo. Então que a gente possa fazer isso agora, nesse momento de compartilhar e de entregar. Você tem várias formas, tem o envelope que está na cadeira, tem o QR Code, tem Wise, tem várias opções. Mas o nosso coração é que você faça isso com alegria, entregando para o Senhor com toda generosidade e leveza. Lembrando que ninguém tem que nada. Então, não, mas eu tenho o quê? Não, eu não tenho o quê. Mas eu posso fazer se o Senhor tocar no meu coração. E Jesus falou, se você fizer, faz com alegria. Porque é para isso que a gente foi chamado. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigada. Obrigada pelo privilégio que a gente tem de estar aqui, de falar da Tua palavra, Senhor, das grandes coisas que o Senhor tem feito. Pai, que agora quando a gente vai contribuir com os nossos dízimos, as nossas ofertas, que isso saia de uma expressão de amor do nosso coração e de intencionalidade de ouvir a Tua voz, Senhor, e responder de acordo com a Tua vontade, Pai. Para que a gente seja servos obedientes, filhos amados que entendem o desejo do Teu coração, que é fazer diferença no lugar onde o Senhor nos chamou, com leveza e com abundância de alegria, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uns segundinhos. Fechou? Já. Valeu, Sérgio. Hoje tem um ventinho aqui atrás de mim, hein? Já viram que eu derreto aqui. Já estão me chamando de chaleira. Gente, ele sua no frio, no calor. Não é questão da temperatura, né? Ontem pedalando, suei pra caramba também, então faz parte. Bem-vindos a todos. Falando pra Erika hoje cedo, eu tava esperando chegar esse dia. Eu tenho muita expectativa pro domingo. O domingo não é o motivo principal, né? Mesmo porque, se a gente for falar aqui, nós já vivemos algumas coisas essa semana juntos, né? Já comemos pizza, já pedalamos, já conversamos, já tivemos tempo de mesa com uns, com outros não, né, Jean? Essa semana não deu certo, né? Já vi a Pri chegando correndo também para a aula dela, não sei do que, lá na academia. Aí daqui a pouco eu entro, encontro o Paulo e a Marina, e é isso, é família, né? É estar junto na semana, é caminhar junto, é pedalar junto, é tomar muito café, para quem toma café, né? Essa semana eu tentei tomar um chazinho verde, não deu certo de novo. Saí para almoçar com o Matheus, falei, vou tomar, né? Vi o Matheus de terno, com aquele casacão dele por cima ali. Eu falei, cara, que legal, friozinho de Luxemburgo, parou para tomar um café. Eu falei, vou entrar na onda. Né? Pedi um chazinho verde, porque eu não tomo café. Com 3 goles eu comecei a transpirar. Eu falei, não é para mim mesmo, não dá certo tomar café. Mas, enfim, ontem eu fiz uma loucura, né? Saí para pedalar aí uma distância que eu nunca tinha pedalado e fiz mais da metade do trajeto sozinho
E eu não sei explicar para vocês, fui inundado por um sentimento de gratidão tão absurdo, tão absurdo. Falei, Senhor amado, como eu não sou merecedor de viver tudo isso que a gente tem vivido aqui, de ver isso aqui acontecendo novamente. E é engraçado porque isso aqui me faz ver, né, e lembrar de muita coisa lá de trás. Para quem não sabe, nós plantamos uma igreja como essa lá em Orlando há 7 anos atrás. E era engraçado, Sérgio, porque depois que a igreja cresce, o pessoal fica mais à vontade para te falar dos primeiros dias, né? E eu lembro que a gente arrumava tudo e o lugar era maior, a gente punha 80 cadeiras todos os domingos, né? E vinha pouquinha gente no começo. E aí, depois que a igreja cresceu, alguns falavam assim, poxa, Antônio, Érica, hoje a gente pode falar, mas no começo dava mó dó de vocês, cara. Estava tudo arrumadinho, tudo tão bonito e o pessoal não vinha, né? E o que eu falava para eles, e falo isso hoje para vocês hoje, aproveite cada temporada, cada etapa. Eu me lembro das reuniões em casa, e o Felipe estava lá na primeira, eu tenho o prazer de conhecer ele hoje aqui pessoalmente, e me arrepia lembrar das reuniões da sala, da casa, né, com os amigos que primeiro acreditaram no projeto e vieram. Estou curtindo muito esse espaço aqui, foi um presente de Deus esse espaço, né? Então aproveite cada temporada, cada estação, cada dia, porque vou dizer aqui para vocês, vai chegar o dia que vocês vão ter saudade desses pequenos começos, né? Desse início pertinho, família, andando juntos. E eu lembro que lá em Orlando, algumas pessoas que já tinham vivido esse processo antes, e eles falavam assim, Antônio, a gente sabe que a igreja vai crescer, mas eu não queria não, porque alguns acabam falando, você perde essa proximidade, a gente faz ao máximo, né? Tenta o máximo para não perder essa proximidade, mas aproveite. Minha palavra para você hoje é essa, aproveite cada estação da tua vida, cada momento, a provisão do Senhor para hoje, porque Ele tem te dado aquilo que é necessário para esse tempo. E eu queria começar hoje, antes mesmo de entrar aqui na palavra, fazendo um exercício, né? Tem um pastor lá no Brasil não, nos Estados Unidos, pastor da Bethel Church, ele fala uma frase que me impacta muito. Ele fala assim, quer que algo cresça na tua vida? Agradece por isso. Ele fala, agradece que cresce. Quem sabe hoje você não encontra motivos para agradecer por algumas áreas da tua vida e a gente entra justamente no sentido contrário, na dinâmica contrária disso que eu estou falando aqui para vocês. Então eu quero te dar aqui um minutinho para que você possa agora intencionalmente fechar os teus olhos aí no teu lugar e agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele tem te dado, por tudo que você tem vivido. Agradece ao Senhor. Amém, amém. Que coisa boa. Muito bom. Vamos lá, então. Vamos continuar falando do que a gente começou falando a semana passada. Semana passada a gente começou a falar de como a igreja é um corpo, é uma família, né? De como o Senhor nos reveste, Ele nos capacita a vivermos aquilo que a gente não seria capaz de viver sozinho. E a gente vê Ele fazendo isso com os seus apóstolos, lá na igreja primitiva, né? Na primeira igreja, né? Ele andou com eles 3 anos, Ele fez toda a parte deles, já. Ele ensinou. Ele andou junto, ele falou, vamos viver comunhão, vamos viver a palavra do Senhor, mas no momento que ele vai sair de cena, né, e ele começa a falar do Espírito Santo, né, que viria, e é interessante como Jesus faz esse processo, porque ele fala muito mais do que eles ganhariam com a chegada do Espírito Santo, do que eles perderiam com a partida de Jesus. Eles falam, é muito importante que ele venha. Jesus estava limitado num corpo, então tinha lugares que ele podia estar e tinha lugares que ele não podia estar. E quando ele fala do Espírito Santo, ele fala, ele não vai estar com vocês, ele vai estar em vocês. Vocês não vão andar nunca mais sozinhos, a partir do momento que ele chegar. Então ele chega e fala assim, vai vir, mas não saiam de Jerusalém até que vocês sejam cheios desse poder, até que ele venha sobre vocês. Vocês já sabem o que fazer, vocês já sabem para onde ir, mas não é na força de vocês, é na força que Ele vai dar para vocês, né? Então,
Ele está falando de tudo isso, ele está falando desse poder transformador, ele está falando dessa metanoia, dessa ampliação da consciência que o Espírito Santo produz em nós, que não é na força, que não é no conhecimento, que não é no contato, que não é no argumento, não é por melhor que você seja, por mais amigo que você seja das pessoas, por mais próximo que você caminhe deles, você não tem como chegar no coração dessas pessoas e transformá-las como somente o Espírito Santo de Deus pode fazer, no momento certo. Né? Quando o Senhor está aqui falando para eles, eles começam a questionar, tá, é isso que vai acontecer? Mas quando vai ser? Como vai ser? Eles querem explicações, para que eles possam, com a lógica, entender o que o Senhor vai fazer. Deixa eu te dizer, não é na tua lógica, não é no teu tempo, não é do teu jeito, mas é do jeito que o Senhor quer fazer, não somente na tua vida, mas através de você. E quando eu falo essa frase, o que eu quero dizer com ela? Que essa vida que o Senhor tem para você, tem gente que muitas vezes quer viver isso, mas quer compartilhar isso, mas ainda não experimentou isso. Né? O texto aqui está dizendo, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. O que eu estou querendo dizer para você, quando eu leio esse texto? O que eu entendo aqui? Seja transformado. Experimente na tua vida primeiro aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Experimente daquilo que Deus tem para você, e com isso as pessoas à tua volta vão notar que existe algo diferente dentro de você. Primeiro experimenta, primeiro busque, escute do Senhor para a tua vida, nesse lugar onde Ele te colocou, onde Deus te colocou, Ele te guarda, e é aí que você vai ser transformado. Romanos 8:28 diz isso, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados de acordo com o seu propósito. Quer viver favor de Deus na tua vida? Descubra o propósito de Deus para você. É aí que você vai ser guardado. É nesse lugar onde Ele te colocou, que Ele te plantou, que Ele quer te fazer frutificar, que Ele quer te fazer florescer, que Ele quer te fazer impactar a vida dos demais que estão à tua volta. É para isso que Ele nos chamou. Não queira compartilhar aquilo que você não experimentou, mas hoje o Senhor te chama a esse lugar onde Ele quer se derramar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre as tuas experiências, por mais que hoje pareça que está tudo fora de lugar, por mais que hoje pareça que as tuas experiências estão mais te afastando daquilo que que você imaginava que o Senhor tinha para a tua vida, mas eu quero te dizer, o Senhor está usando cada um dessas experiências, cada uma dessas situações para te transformar naquilo que Ele sabe que você precisa ser para que Ele te use. Amém. Eu lembro quando a gente estava ainda no começo lá da igreja, a gente já estava no espaço maior, na igreja que a gente usa hoje, na The Crossings, e eu vivi uma dessas experiências mais fortes da minha vida ali, antes da pandemia. E hoje eu sei porque eu voltei para contar os dias, foram 28 dias antes de eu perder meu pai. E o Senhor me levou, me colocou uma palavra no coração, que está lá em Isaías 6, no ano em que morreu o rei, eu vi o Senhor. Né? E eu não sabia ainda que eu ia perder meu pai. A pandemia estava só começando. A gente estava muito preocupado, e eu dei graças a Deus naquele dia porque eu estava de máscara, porque antes de subir para ministrar, eu comecei a chorar copiosamente. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo aqui? Eu preciso subir para ministrar. E eu não sei explicar para vocês até hoje o que foi aquilo. Se eu já chorei a perda dele, se foi algo que ele me mostrou, e 28 dias depois eu perderia ele. E foi interessante porque aquele texto fala justamente disso, né? De que quando os apoios dessa terra desaparecem, a gente conhece quem é o Senhor de verdade. Quando os apoios dessa terra te faltam, quando você não sabe para onde buscar recurso, buscar apoio, buscar força, é o Senhor quem você encontra. E eu me lembro que eu falava para a igreja, quem são os apoios dessa terra que o Senhor precisa tirar de você, para que você conheça Deus? E eu não tinha ideia que o primeiro que seria impactado por aquela mensagem seria eu mesmo. 28 dias depois eu perdi o maior apoio que eu tinha nessa terra. E é algo interessante, porque realmente, o que eu vivi a partir dali, e eu gosto de dizer que isso é um pouco agridoce para mim, né? Porque eu gostaria de ligar hoje para ele para falar o que está acontecendo. Eu gostaria de ligar hoje para falar tudo que Deus tem feito.
mas justamente quando esse apoio faltou, foi que eu vivi um apoio e um impulso do Senhor como eu jamais tinha vivido antes. Um ouvir a voz do Senhor, uma transformação de Deus na minha vida, na minha casa, no meu ministério, nos propósitos que Ele tinha para a minha vida. Por isso que eu te digo hoje que, ainda que, quem sabe hoje você está se sentindo esticado demais, o Espírito Santo do Senhor tem te levado a esse lugar para te transformar, para te fortalecer, para te capacitar e para te levar a viver aquilo que você jamais poderia viver na tua própria força. Como a gente pode convencer alguém de algo que a gente nunca viveu? Como que a gente pode compartilhar algo que a gente nunca experimentou? É nesse lugar de provação, é nesse lugar onde os apoios dessa terra faltam, que nós encontramos a verdadeira provisão que vem do Senhor para as nossas vidas. E eu não estou falando aqui de ter uma vida perfeita, mas sim de experimentar o poder de Deus na realidade, na prática, no diário viver. Nas situações de hoje, de agora, nas dores que as pessoas que estão ao teu lado estão enfrentando, nas necessidades que eles têm, na empatia que você precisa mostrar diante de todas essas situações. É disso que eu estou falando, e por isso o Senhor nos fala que nós precisamos de poder. Para que nós precisamos de poder? Nós temos que entender que as estações pertencem a Deus. Eles estavam ali, Atos 1, versos 6 e 7... E aí então eles falam assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele respondeu, não compete a vocês saberem os tempos, ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua autoridade. Essa pergunta mostra o quanto eles eram humanos, falhos, duvidosos, o quanto nós também somos dessa forma. Eles queriam entender o que estava acontecendo, e talvez poder explicar como isso ia ser, como isso ia acontecer. E ele diz, não compete a vocês saberem os tempos. Não nos compete aqui a nós hoje sabermos o tempo. O que nós sim precisamos é estarmos cheios do Espírito Santo de Deus, para seja qual for a situação que nós estivermos enfrentando, estejamos capacitados por Ele para enfrentarmos a cada uma delas. Jesus responde basicamente dizendo que não é sobre quando, mas sim sobre o que. É isso que nós precisamos nos concentrar hoje. Busque o fogo do Senhor, o Espírito Santo, o poder de Deus, e deixe de se preocupar com o tempo, deixe de se preocupar quando vai ser, deixe de se preocupar em que horas isso vai acontecer. Para de contar o tempo, porque não é tua responsabilidade. O poder está em quem está na tua vida, e Ele faz no tempo certo, na hora correta. No tempo apropriado, quando o coração está preparado, quando a vida está ali aberta para isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Quantas vezes nas mesas de discipulado, vocês viram aqui o Moisés há umas semanas atrás, um homem forte, decidido, e eu me lembro quando a gente estava na mesa do discipulado com ele, no tempo de mesa, a gente tem muito essa característica de estar junto, de estar perto. E quando ele ouvia as verdades do Evangelho, um homem daquele tamanho, e se emocionava e começava a chorar na mesa, e várias vezes o Moisés me olhava e perguntava assim, por que isso não me aconteceu antes? Por que eu não ouvi isso antes? E eu só falava, Moisés, porque o tempo não é teu, o tempo não é meu, o tempo é do Senhor, e Ele faz na hora perfeita. E o que me chama muito a atenção foi que, porque esses homens, quando a gente olha para toda essa história da igreja primitiva, por que eles foram tão poderosos naquilo que eles fizeram? E a conclusão que eu chego é de que eles foram tão poderosos porque eles foram cheios do Espírito Santo, e eles não faziam nada na força deles. Deus os chamou, como nos chamou também, para sermos simplesmente testemunhas. Atos 1:8 diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aí fala, quando isso acontecer, daí ele fala o que vai acontecer, ele fala, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Olha que coisa linda. E se você for ler o Atos, do capítulo 1 ao 7, o evangelho está sendo pregado em Jerusalém. Nos capítulos 8 e 9, o evangelho está sendo testemunhado na Judéia e em Samaria.
E dos capítulos 10 ao 28, o Evangelho está indo até os confins da terra, até o coração do mundo, que naquele tempo era Roma. Olha só isso, como isso se repete hoje nas nossas vidas. O Evangelho nos alcança e isso deve começar a impactar a nossa vida, o nosso entorno, mas chega um momento que não tem como conter, não tem como segurar. Quem diria que em 2025 nós estaríamos em Luxemburgo, vivendo essa experiência juntos? E eu estou falando de mim porque eu conheço a minha história bem, sei onde o Senhor foi me levando. Quem diria que eu estaria vivendo aqui hoje? Mas eu conheço um pouco da história de cada um de vocês aqui. Quem diria que você estaria em Luxemburgo hoje? Hein, Sérgio? Aquele dia que você viu aquela foto do cenário. Quem diria, Mariana, que a gente estaria juntos aqui? Ainda que o Japa estivesse lá jogando a bolinha dele agora, todo domingo de manhã. Quem diria que a gente estaria junto aqui? Quem diria? Paulo, Marina, quem diria que nós estaríamos juntos aqui vivendo o propósito do Senhor, porque Ele nos chamou para sermos testemunhas. A gente vê isso acontecendo, começar a transformação em nós, tudo que está à nossa volta, mas aqui claramente a Bíblia está nos falando que geograficamente isso também acontece. A gente começa a impactar o lugar onde nós estamos, mas essa influência vai aumentando, crescemos e chegamos a lugares que não imaginávamos. Revestidos pelo poder de Deus, dirigidos pelo Espírito Santo do Senhor. Quantas vezes eu falo, quando o Senhor começou a falar para a gente vir para cá, eu falo assim: Senhor, mas como assim? Está tudo certo aqui, está tudo tão bom, por quê? Né? Às vezes parece aquele memezinho, fala assim: cara, Leônidas, para de buscar confusão, né? Aquela comparação lá com o filme de 300, fala, para de buscar confusão, fica quietinho no teu lugar, está tudo tão bom. Aí você começa a compartilhar com algumas pessoas: ó, é o seguinte, Deus está falando comigo, acho que eu vou sair daqui, vou para lá. Falou: para quê? Para quê? Mas é isso aqui, quando você é cheio do Espírito Santo, é como se você estivesse no banco aí do motorista, ou tinha essa ilusão de que você estava no banco do motorista, e ele vem e fala assim: agora você vai sentar aqui no passageiro, tá? Agora sou eu quem levo. Agora sou eu quem dirijo, agora sou eu quem te inspiro, sou eu que coloco coisas no teu coração que você nem vai entender por quê. Né? Quantas vezes eu olho para trás e falo: Senhor, mas por que eu reagi desse jeito? Por que eu fiz isso nesse momento? É porque não é você, é o Espírito Santo de Deus falando através da tua vida. Vocês serão minhas testemunhas. Está falando de vida, está falando de propósito, está falando de algo prático, algo aplicável hoje, na realidade que nós estamos enfrentando, nesse lugar onde o Senhor nos colocou. Se a gente for lá para Marcos 16, versos 15 até o 18, ele vai dizer: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais, eu sublinhei isso aqui, coloquei aqui em negrito: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Sinais vão acontecer. Sonhos, visões, confirmações, sinais vão acontecer. Isso é sinal de que você está cheio do Espírito Santo. Isso é sinal de que não é na tua força. A gente estava falando sobre isso hoje. Não tem como, Jean, em alguns corações, em algumas mentes, a gente entrar e transformar a maneira dessas pessoas pensarem para que elas façam o que a gente acha que é o correto ser feito. O Senhor vai muito além disso. Quantas vezes eu falava desses exemplos também do Moisés, do Ricardo, do Carlos, de tantas pessoas tão bem sucedidas, vamos dizer assim, materialmente falando, e eu falo assim: como que eu vou chegar para um cara desse e falar: ó, é desse jeito, ó, o que a palavra ensina é isso aqui. Se ele não estiver aberto a isso, se o Espírito Santo não tocar e essa transformação não acontecer de dentro para fora, não tem como eu fazer qualquer coisa, por mais capaz que eu seja, por mais forte que seja o meu argumento. E nem é saudável que isso aconteça, ainda que você seja muito bom de oratória. O Senhor não te chamou para convencer ninguém. O Senhor te chamou para simplesmente ser testemunha. Vive a experiência forte, viva, poderosa do poder de Deus na tua vida, e você vai ver como isso vai impactar, mas da maneira que o Senhor quiser fazer na vida de cada um.
Esses sinais vão acontecer. O livro de Atos está cheio desses sinais. De homens que pensavam de uma forma antes do Espírito Santo e a partir do Espírito Santo muda, simplesmente muda. E às vezes a gente fala assim, poxa, mas eu me esforcei tanto, mas eu me dediquei tanto e não aconteceu no meu tempo, não aconteceu na minha hora, não aconteceu do meu jeito. É exatamente o que a palavra está ensinando aqui pra gente. Não é na tua hora, não é no teu tempo, não é do teu jeito, é do tempo que o Senhor tem para fazer, da maneira que Ele quer fazer, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Por mais que você hoje não esteja entendendo, tenha certeza que Ele está trabalhando e te dirigindo para viver aquilo que Ele tem para você. Nós temos que estar cheios. Mas esse poder, né? Muitas vezes eu parava para pensar, tá, mas para que Ele vai me encher com esse poder? E eu posso te dizer uma coisa com certeza, não é para que você seja o centro. Não é para que a tua vontade seja feita. Não é para que você se sinta bem, olha só, ai que gostoso que Deus está fazendo na minha vida. Não é para isso que Ele quer te encher de poder. Primeira coisa que eu penso quando eu vou para esse lugar onde eu vejo que o Senhor está falando, eu vou encher vocês de poder, vocês vão receber poder. Primeira coisa é para vencer o medo. Eu sei que você sente medo. Eu sinto medo diante dos desafios que o Senhor coloca nas nossas vidas. Antes estavam com medo, mas depois que foram cheios do Espírito Santo, receberam a autoridade para compartilhar as boas novas por onde eles fossem. Por isso Paulo diz a Timóteo que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder. Os discípulos enfrentaram e venceram seus medos depois que receberam poder. Para isso nós precisamos receber sermos cheios do Espírito Santo, recebemos esse poder que vem do alto, para que você hoje possa vencer os teus medos. Deixa eu te dizer, o medo sempre vai estar presente. Você vai precisar descer desse barco. Pedro um dia está lá com os demais dentro do barco, o Senhor aparece andando, muitos de vocês conhecem a passagem, o Senhor aparece andando sobre a água, diz que a tempestade era grande, as ondas eram altas. E eu não sei o que passou na cabeça de Pedro, que ele falou, tá, então se é o Senhor, faça com que eu vá andando até o Senhor. E ele é o único que desce. A palavra fala que depois ele afunda, muitos criticam ele por ter afundado, mas ele foi o único que teve a coragem de vencer o medo e descer daquele barco e viver um dos maiores milagres que a gente vê relatado na Bíblia. Que você possa se permitir viver os milagres, a provisão, a direção do Senhor na tua vida, porque Ele te deu autoridade para vencer os medos que você está sentindo hoje. Que Ele te deu autoridade para descer desse barco e caminhar nesse lugar de entrega, de rendição, onde você vai ver o cuidado, onde você vai ver a provisão, onde você vai ver a direção do Senhor sobre a tua vida, mas justamente porque você venceu os teus medos. Por que Ele nos dá poder? Número 2, para pararmos de perder tempo com outras coisas, com distrações, com ilusões e começarmos a compartilhar a vida, porque Ele nos falou aqui na sua palavra, eu vou dar poder para que vocês sejam testemunhas. Você tem sido testemunha? Ou será que você está sendo desgastado, totalmente consumido pelas preocupações desse mundo? Pelos desejos que você tem de conquistar, de construir, de ganhar, de ter? Será que essas preocupações nesse mundo não é justamente o que o inimigo tem usado para te distrair? E porque você tem se permitido entrar nesse lugar, você não tem vivido a promessa verdadeira que é ser testemunha. Eles simplesmente foram testemunhas. Eles simplesmente experimentaram esse poder na vida deles, e a partir daí eles se transformaram nesse testemunho vivo. Nós precisamos pregar, nós precisamos ir e pregar, e o Senhor nos dá poder para isso. E tem lugares aqui muito específicos, porque eu falo para as pessoas, o Senhor me deu esse privilégio de hoje estar aqui 100% dedicado ao que eu faço, a cuidar de gente, a pregar a palavra, e eu mesmo não me reconheço hoje, porque eu nunca fui esse lado muito evangelista. Essa era a parte da Érica, totalmente. A gente brinca e fala assim, a Érica traz, ela pesca e eu cuido, né? Mas, meu Deus, desde que eu voltei a frequentar uma barbearia, e entendedores entenderão, né? Não, deixa pra lá. Não, então, e desde que eu voltei a frequentar a barbearia, esses dias, outro testemunho com o barbeiro. Aí um cara lá de Orlando falou assim, meu Deus, você tá com a unção da barbearia, hein?
E tem sido maravilhoso, porque o Senhor nos deu poder para compartilhar, para ir e pregar, né? Jesus fala que vai enchê-los de poder e eles respondem com uma pergunta teológica, escatológica. Nenhum problema em querer conhecer, né? Mas a gente tem que estar focado em testemunhar. Seja o que for que está te distraindo hoje, tira isso da tua vida. Faz com que isso perca força na tua vida e se transforme em testemunha do poder de Deus. A gente precisa estar focado em testemunhar. Obrigado, Sérgio. A gente só tem hoje para pregar para a nossa geração. Você sabe que a gente está lendo aqui vários textos do livro de Atos hoje, e se você ler ele todo, quando você chegar no final, você vai notar uma coisa: o livro de Atos não termina, ele não tem um fechamento. Sabe por quê? Ele continua sendo escrito hoje na minha vida e na tua vida. Nós só temos hoje para pregar para a nossa geração. Esses homens pregaram, esses homens confiaram, esses homens foram cheios de poder, essas pessoas foram testemunhas. E eles passaram esse bastão de geração em geração. Ele foi sendo passado. Ele foi sendo passado. E sabe na mão de quem que esse bastão está hoje? Na nossa mão. De que maneira que a gente tem usado isso? Esse poder que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. De que maneira nós temos pregado, de que maneira nós temos sido testemunhas. Nós só temos hoje para pregar para a nossa geração. Amanhã pode ser que nós não tenhamos mais opção. E isso vai determinar o futuro, a eternidade das pessoas. Se vai ser vida eterna ou se vai ser morte eterna. Mas nós temos hoje para pregar para a nossa geração. Quantos lugares nós vamos e nós vemos muita religiosidade, mas pouca vida. Quantos ambientes que nós entramos, a gente vê muita discussão, mas pouco trabalho. Quantas atividades que nós vemos que tem muito barulho, mas pouco resultado. Aqui o Senhor está nos chamando a viver, que a gente tenha esse poder para pararmos de perder tempo com distrações e começarmos a dedicar a nossa vida ao que nós fomos chamados a viver, que é sermos testemunhas. Esse poder também vem, número 3, para que a gente possa morrer para nós mesmos, para os nossos desejos, para as nossas vontades. Não se trata mais do eu quero, não se trata mais, mas do meu jeito seria assim, não se trata mais, mas é dessa forma aqui que eu planejei. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. No grego a palavra que se usa para testemunha é a mesma usada para mártir. E é interessante porque a gente tem um pouco de dificuldade para lidar com essa questão do mártir, né? Hoje a gente não está debaixo de ameaça. Hoje a gente pode pregar livremente, pelo menos onde a gente mora no mundo. Mas na época dos discípulos, o Senhor era o imperador. O Senhor era César. E falar de Jesus, falar que Jesus era o Senhor, poderia levar as pessoas à morte, como muitos deles inclusive foram. E aí? Você teria coragem de pregar sabendo que a tua vida estaria em risco? Você teria coragem de se posicionar e ser testemunha? E aí a gente entra numa outra área, porque muitos hoje querem evitar os riscos. E servir a um grande Deus vai nos fazer enfrentar grandes riscos, grandes desafios. Sair da tua área de conforto, sair do lugar onde você se sente seguro, sair de fazer as coisas que são simplesmente cômodas para você e ser desafiado a vir tocar, a vir estudar, a descobrir uma nova vida, a abrir mão do que era seguro. Servir a um grande Deus vai nos fazer enfrentar grandes desafios, grandes riscos, coisas que estão totalmente fora das nossas mãos. Mas lembre-se que sem fé é impossível agradar a Deus. O Senhor nos chamou para caminharmos por fé. Quando as pessoas me perguntam o que é caminhar por fé, a ilustração que eu gosto de dizer é isso, é caminhar sem ver o chão na frente. É dar o próximo passo sem saber exatamente aonde você está pisando. Sem ter garantias de que vai dar certo, de que vai acontecer conforme o que eu planejei. Mas conforme você caminha, o Senhor coloca o chão debaixo dos teus pés. Amém. Conforme você caminha, você vai vendo uma nova realidade se abrindo diante de você. Conforme você caminha, você vê novas pessoas chegando na tua vida, se conectando.
E pessoas que Ele coloca um amor no teu coração e que você já não consegue mais viver sem elas. Ontem, no final desse pedal louco que eu fiz, a gente vai se separando durante o caminho, né? E aí o Sérgio ficou primeiro, perto da casa dele, e aí dali eu continuei com o outro Sérgio, né, com o Dias. E é interessante, eu sou meio manteiga derretida com essas coisas, mas cada um que se separa, quando eu saio, eu fico olhando e falo: Senhor, obrigado pelo presente que o Senhor me deu da amizade dessa pessoa, desse homem. Ainda que me desafiou muito no começo, né? Hoje estou melhorzinho, mas no começo passei muito mal e passei também muita vergonha, né? Mas eu olho para eles indo, se afastando e falo assim: olha o sentimento que o Senhor já vai colocando no nosso coração. Pessoas que a gente conheceu alguns meses atrás e que hoje a gente não consegue mais imaginar a nossa vida sem. Porque quando a gente caminha por fé, é isso que a gente experimenta. Se a gente não tivesse obedecido, a gente nunca teria se conhecido, a gente não estaria sentado a essas mesas, vendo o Senhor fazer o que tem feito. Ontem, no meio do pedal, parei em alguns lugares para fazer algumas visitas e vivi experiências fantásticas, fantásticas. Se não tivesse caminhado por fé, se não tivesse obedecido, porque eram muitas perguntas sem respostas. Eram muitas perguntas. E eu não vou aqui tentar parecer ser mais forte do que eu sou, tá? Eu lembro do dia do embarque, né, da saída de Orlando. Estava eu, a Erika e a Luísa. O Beto ainda tinha ficado para terminar a faculdade, pelo menos o semestre. E as duas me olhavam dentro do avião e eu passando mal dentro daquele avião. Passando mal. Eu falei: Senhor, o que eu estou fazendo? Para onde que eu estou indo? Eu nunca tinha pisado em Luxemburgo. Eu estava de mudança para cá, sem nunca ter pisado. E não olhava para o lado. Não, e detalhe, o Sérgio Dias falou: por favor, não apareçam aqui em janeiro. Vai ser traumatizante. E aí a Érica, as nossas esposas, né? Ai, amor, eu queria pisar lá, eu queria descer o avião e já pisar na terra que o Senhor nos deu. Meu Deus, a gente chega aqui em janeiro com aquele céu cinza, aquele frio de rachar. E aí a gente viveu algo muito interessante, porque a Lu chegou, né? A Lu Dias estava lá e recebeu a gente, aquela alegria. E aí no dia seguinte, acho que foi um dia ou depois, ou dois depois, a gente estava ali na Rue d'Alon, num Airbnb que a gente alugou. E a Érica sempre acorda antes e ela vai para a sala fazer o devocional. E aí eu acordei, quando eu saio na sala, janelas grandes, as persianas todas abertas, e não dava para enxergar 2 metros à frente, de tanta neblina. E aí eu saio na sala, a Érica está ali fazendo o devocional dela, eu olho para ela, ela começa a chorar. Aí eu olhei com aquela sensibilidade característica masculina, né? Eu falei: ô amor, você está chorando de alegria? Ela: não! Eu falei: não é alegria. Eu falei: cadê o sol? O tempo estava igual meu coração. Aí eu lembro que a gente saiu para a rua e eu ainda fiz um post, né? Tirei uma foto do que era para ser o sol, né? Eu falei: ó, ele tá ali, você não tá vendo, mas ele tá ali, atrás daquelas nuvens, ele tá ali, né? Mas é isso, morrer para nós mesmos, é viver a vontade de Deus, é caminhar por fé, mas é a maior aventura que a gente pode viver nas nossas vidas. É descobrir aquilo que você jamais viveria se fosse somente na tua vontade. É sair da área de segurança, porque por mais que seja cômodo estar na área de segurança, nada cresce aí. Nada, nada. O Senhor nos dá poder para que nós possamos morrer para nós mesmos. Para que mais Ele me dá poder? Deixa eu correr aqui. Número 4. Para perdoar. Que você possa perdoar hoje. Quando a gente não perdoa, a gente se tranca, a gente mesmo se fecha dentro de uma cadeia, de uma cela. Em Lucas 9:51, Jesus está caminhando para Jerusalém e tem que passar por Samaria, e eles não o recebem. Já falei disso semana passada. Tiago e João, que eram irmãos, quiseram destruir aquele lugar. Falaram: Senhor, vamos orar aqui, pedir fogo do céu para queimar todo esse lugar aqui, matar todo mundo. Mas Jesus fala: ó, não é desse jeito, calma. Ele vai para Jerusalém, ele morre, ressuscita, fica 40 dias entre eles, promete o Espírito Santo. E nesse momento, ele fala: vocês serão minhas testemunhas em Samaria, nesse lugar de dor, nesse lugar de tristeza, nesse lugar onde te ofenderam,
nesse lugar onde não te trataram bem. Sabe o que vai acontecer? Você vai ser testemunha lá, no meio dessas pessoas. Amém. Você vai ter poder para perdoar e ser testemunha nesse lugar. João, ele cheio do Espírito Santo, ele vai orar em Samaria. E quem antes estava pedindo a morte daqueles que viviam ali, agora está orando e pedindo que o Espírito Santo toque aquelas vidas, transforme aquelas realidades, mude a situação enfrentada. Sem poder, não tem perdão. E sem perdão, não tem liberdade para que o Espírito Santo flua nas nossas vidas. Perdoe. O Espírito Santo te dá poder hoje para perdoar. Quando o Espírito Santo vem, nós queremos que todos recebam essa mesma vida e nós compartilhamos aquilo que o Senhor tem entregado para nós. E para fechar, 5º ponto, para que Ele nos dá poder? Para que a gente possa falar com autoridade. Amém. Nem você vai se reconhecer. Para que você possa falar com autoridade. Um dos textos mais lindos que eu vejo que citam isso, está lá em Atos 4, a partir do verso 29. Ele diz o seguinte: agora, Senhor, olha para a ameaça deles. Dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para curar, a fim de que, por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Sabe o que acontece em Atos 4? Eles estão cheios do poder, eles saíram a pregar, a compartilhar, e as autoridades locais, não gostando daquilo que estava acontecendo, chamaram eles, colocaram eles num julgamento e falaram: o que é isso? O que vocês estão fazendo? Por que vocês estão fazendo isso? E como era algo novo, como era algo desconhecido, eles propõem um acordo: simplesmente parem. Simplesmente parem. É uma chance que a gente está dando para vocês, parem. E eles saem de lá falando assim: como que a gente pode parar? Como, se esse poder encheu as nossas vidas e nos transformou, não tem como a gente não compartilhar. Porque quando o Espírito Santo vem, nós queremos que todos recebam essa mesma vida. E quando eles vão orar, isso que eu acho mais lindo aqui nesse texto. Eles não oram falando assim: Senhor, dá uma aliviada aí para mim. Facilita o caminho. Tira as dificuldades. E eu quero falar isso para você hoje, porque muitas vezes o Senhor não vai tirar. O que Ele vai fazer é te transformar e te capacitar a enfrentar isso. Amém. Ele vai mudar a tua maneira de enxergar a situação. Ele vai mudar você, para que você possa lidar com isso. E quando esses homens vão orar, o que eles falam é isso: Senhor, dá-nos o que é necessário para que a gente faça o que precisa ser feito. Amém. Eles não falam: Senhor, estão perseguindo, pode ser que prendam, pode ser... Não, eles não falam: Senhor, alivia. Eles falam: Senhor, dá-nos a coragem para fazer o que precisa ser feito. Amém. E essa é a minha oração hoje aqui nesse grupo. Essa é a minha oração hoje aqui em família. Que o Senhor nos dê a coragem para fazermos o que precisa ser feito. Amém. Na realidade que nós estamos enfrentando hoje. Nos ambientes onde nós estamos inseridos. Enfrentando os desafios que nós estamos enfrentando, que o Senhor te dê aquilo que é necessário para que você faça o que precisa ser feito, porque para isso Ele te deu poder, para que você fale e caminhe em autoridade. Atos 6, a gente vê Estevão, um homem muito abençoado por Deus e cheio de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo, mas ficaram contra ele alguns membros da sinagoga dos homens livres, que era a sinagoga dos judeus que tinham vindo das cidades de Cirene e Alexandria. Entre os outros judeus, esses outros judeus da região da Cilícia e da província da Ásia começaram a discutir com Estevão, mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão que ele ganhava todas as discussões. Que você possa ter essa mesma autoridade, que você possa ter esse mesmo poder enchendo a tua vida e que você se transforme num testemunho vivo. Amém.
desse poder de Deus. Nesse mundo em que o Senhor te colocou, nesse lugar onde Ele te plantou, nas portas que Ele tem aberto para você. Atos 9, Atos é cheio de testemunhos de gente cheia de poder. Atos 9 a gente vê a história de Ananias. O Senhor fala com ele que ele tem que ir lá conversar com Paulo. Naquele momento ele ainda é o matador de cristãos. Ananias é um cristão. Aí o Senhor vem e fala assim, vai lá falar com o matador de cristão. Falou, Senhor, mas o Senhor sabe que eu sou cristão. Como é que o Senhor quer que eu fale com o matador de cristão? Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Saulo, meu irmão, o Senhor me mandou aqui. O Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas como escamas caíram dos olhos de Saulo. Ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco e começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo, Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam admirados e perguntavam, não é este o homem que em Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio até aqui para prender e levar essa gente aos chefes dos sacerdotes? Mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas. E as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Essa mesma autoridade está sobre a tua vida hoje. O Senhor não te chamou para o fácil. O Senhor não te chamou para viver a lógica desse mundo. O Senhor te chamou para viver testemunhos de poder. Esse lugar aqui está cheio de necessidades. Eu brinco da questão da barbearia e muitas vezes eu ficava ali intimidado, né? Eu falo, não falo, entro, não entro. Cada oportunidade que aparece, quando você compartilha isso aqui, as pessoas agarram com as duas mãos, com força, porque as necessidades são enormes. Que você possa entender que Ele te prometeu o poder para que você possa falar com autoridade. 1 Tessalonicenses 1:5 diz, pois temos anunciado o Evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é a verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês, como para o próprio bem de vocês. A pregação não é somente um discurso bonito, não é somente um discurso bem elaborado. Ela pressupõe a manifestação do poder, pois o Evangelho é poder de Deus para a transformação da vida de todo aquele que crê. Que a gente possa entender isso, que a gente possa viver isso. Pedro, quando está pregando pela primeira vez, ele disse, essa promessa é para vocês e para seus filhos, e todo aquele que é chamado para a salvação e tem a promessa do revestimento de poder. Então, se isso não está acontecendo, é porque estamos negligenciando isso. É porque nós nos distraímos, e quem sabe você tenha chegado aqui hoje distraído, mas que esse poder possa te tocar, te alcançar, te encher hoje, e que você possa sair daqui hoje transformado, sabendo que você foi chamado para ser testemunha. Amém. Quem sabe a gente está colocando a nossa esperança em algo desse mundo. E a minha pergunta para terminar aqui hoje é, o que tem enchido o teu coração? Amém. O que é que tem trazido esperança para você? Se não é a promessa e o propósito de Deus, hoje é dia de você repensar, se reposicionar, porque uma igreja vivendo de propósito, ela vai sim enfrentar e confrontar os ídolos da sociedade. Ela vai se contextualizar com habilidade e comunicar de uma forma efetiva essa vida verdadeira que o Senhor tem derramado sobre nós. Ela vai confirmar que todo cristão é um missionário em todas as áreas da sua vida. Não são 2 ou 3. Você foi chamado e você está totalmente envolvido nesse propósito e nesse chamado do Senhor. Ela vai ser vista como uma comunidade que serve. E é algo totalmente contra a cultura hoje.
porque as pessoas querem ser servidas. Mas uma igreja vivendo de propósito, ela vai ser vista como uma comunidade que serve. Ela vai envolver todo mundo, não crentes interessados e pessoas em busca de espiritualidade, em todos os aspectos na sua vida e ministério. E ela vai exercitar a união, a comunhão. Nós somos corpo, nós somos família. E é dessa forma que nós queremos caminhar e viver os propósitos do Senhor para as nossas vidas. Amém? Quero te